Fala, turma! Mesmo com mais de 50 milhões em contratações, o Sport foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Turma, a gente chega para falar sobre o Leão da Ilha, o Sport Recife, que na primeira fase da talvez segunda maior competição do país, foi eliminado e está fora da Copa do Brasil. O Sport perdeu, empatou em 0-0 contra o Operário de Várzea Grande do Mato Grosso, e nas penalidades, dois jogadores ali que foram contratados, né, tanto o Rivera quanto o Paciência, acabaram perdendo seus pênaltis, e a equipe mato-grossense ultrapassou o Sport, né, que terá um prejuízo financeiro, para além da questão esportiva, do investimento, da expectativa. A equipe pernambucana fica pelo caminho logo na primeira fase. É sobre isso que a gente vai conversar. E antes de mais nada, se inscreve no canal. Se você chegou aqui pela primeira vez, está conhecendo o Fala Manso, se inscreve aqui. A gente tem muita opinião sobre futebol nordestino de maneira geral. A gente fala muito sobre os times cearenses, porque eu sou daqui, mas você que está chegando de fora, aproveite aí para se inscrever no canal e também ficar por dentro das opiniões sobre os nossos clubes do Nordeste, principalmente. A gente vai falar sobre o impacto dessa eliminação da equipe pernambucana. E eu começo destacando o que eu falei no começo: a quantidade de grana que foi investida nessa equipe do Sport e, consequentemente, o nível de expectativa que se criou em torno disso. A grande verdade é que, talvez em nomes, o Sport trouxe impacto em alguns e outros não. Mas quando você junta tudo, todo o pacote, é muita grana, é muito dinheiro investido para um elenco. Se a gente for ver, foram 13 reforços, o Duqueiroz também está chegando, então são 14 jogadores. O Matheus Alexandre, por exemplo, lateral direito, mais de 9 milhões. O último aí, talvez o mais midiático de todos, o Sérgio Oliveira, o volante português. A permanência do Lucas Lima, né? O Sport mantém uma base do ano passado, assim como o Pepa também ficou. O fato é que, se a gente pegar o jogo contra o Operário e analisar ele só o jogo, aí você pode até dizer, pô, não vamos ser cruel. O time pode jogar mal em algum momento. Zebras acontecem na Copa do Brasil, né? É um jogo só, agora com essa ideia de que se empatou vai para os pênaltis. Se a gente for analisar fora, de analisar o contexto como um todo, o jogo até fica num tom aceitável. Mas aí você olha o que eu falei sobre o investimento. Aí você olha os outros jogos que o Sport fez, os maiores jogos que o Sport fez. O Sport perde os dois clássicos para Santa Cruz e para Náutico. E a gente precisa contextualizar que, apesar de serem clássicos, apesar de envolver toda a tradição que existe nesses confrontos, o Sport hoje é o time da primeira divisão, Náutico e Santa Cruz, terceira e quarta divisão, respectivamente, e vivendo também um momento ainda de se encontrar na temporada. Então, o Sport perde, não é que ele empata, não é que ele só joga mal, ele perde os dois clássicos e ele perde para o Fortaleza na Copa do Nordeste. Então a gente coloca a eliminação contra o Operário de Várzea Grande junto no pacote dessas três derrotas também. Então fica uma situação realmente bem mais preocupante do que só uma zebra, do que só uma hecatombe ali de uma eliminação na Copa do Brasil. Então é um começo de temporada que preocupa, é um começo de temporada que ainda traz muita desconfiança, e a janela está encerrando agora, sexta-feira, né, no próximo dia 28. E o Sport não deve mais contratar, pelo menos a preço de agora. O Sport precisa agora, com o elenco que tem nesse começo de temporada, até a abertura da próxima janela pelo menos, se reencontrar, né, se reconectar ali com o treinador. A grande crítica é o trabalho do Pepa, que termina a Série B, o Sport lá ali, né, dentro do G4, sai e depois volta na reta final, consegue ainda o acesso, mas dando aquela oscilada, porém contando com um certo prestígio, tanto internamente quanto até do próprio torcedor, de maneira geral. E aí começa a temporada claudicante, né, dando passos meio, né, morosos, devagar, e um time que não consegue engrenar.
Há críticas no processo de contratações também, não é porque contratou muito que contratou bem. A defesa do Sport sente muita ausência do Rafael Thierry, o Antônio Carlos que chegou não corresponde. Se a gente for olhar, talvez o grande destaque do Sport, assim, em termos de bola e de poder de definição, é o Lenny Lobato, um jogador que já estava aí. Ontem, por exemplo, ele ainda perde 2 gols assim na hora de decidir. O Paciência acabou não sendo o cara decisivo que se esperava dele. E, enfim, o que dá para fazer com esse time do Sport, eu acho que a gente espera muito mais. A gente acredita que dá para o Pepa fazer muito mais, um trabalho muito mais consistente e ele ser um time que briga nas competições que ele tem pela frente. Copa do Nordeste, o Campeonato Pernambucano, que vai entrar agora também na reta final, obviamente projetando o principal campeonato do ano, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas fico alerta, não foi só a eliminação é ruim, a eliminação é vexatória nesse sentido, mas é pior quando ela é colocada dentro desse contexto aí, junto com os jogos grandes que o Sport fez, né? Os seus clássicos e também o jogo contra o Fortaleza, que é o time da primeira divisão, e ele perde em casa. Se a gente for ver, ele perde 2 jogos desses dentro da Ilha do Retiro, que é um dos grandes trunfos dessa equipe. Então, a ver o que é que vai acontecer com a equipe do Sport. O fato é que houve muito investimento, quase 60 milhões em contratações, mas bola ainda é muito pouco. Se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, ativa as notificações e eu te espero aqui para a gente conversar mais sobre o nosso futebol. Valeu!